Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Master Tecnologia Industrial. Esse vídeo é um vídeo que foi baseado em uma sugestão de um de nossos inscritos, o Fernando Cowling, e ele pediu para a gente mostrar o teste de uma solenoide de uma válvula. A gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai falar como identificar quais são os principais problemas que a gente encontra numa válvula dessa, uma válvula solenoide pneumática. Nesse caso, uma válvula simples solenoide, só tem um solenoide, de outro lado um retorno mola. E essa é uma válvula 220 volts. Então o que nós temos aqui, nós já temos uma válvula conectada, os cabos de energia elétrica para a gente fazer os testes. Conectar os cabos de energia é muito simples, que a gente pode mostrar um conector básico. Você tem que desconectar esse parafuso aqui e abrindo o conector por trás, você coloca os cabos, conecta aqui nesses bornes, tá? Então foi isso que a gente fez aqui. A gente já tem a válvula conectada a uma fonte que a gente usa para teste, uma fonte de 220 volts, tá? Então aqui eu aciono a válvula. E a primeira coisa, nossa válvula tem uma característica muito bacana, que é essa indicação de LED. A grande maioria dos fornecedores não tem isso. A nossa válvula dá para ver direitinho que você está recebendo energia elétrica e o solenoide está sendo acionado. Inclusive aqui dá para a gente ouvir a válvula atuando, né? Vocês podem ouvir claramente que a válvula está atuando, tá? Os dois maiores problemas de uma válvula solenoide quais são? Em 95% dos casos são problemas com a energia elétrica, seja que a bobina teve um problema, está queimada, ou a energia elétrica, a voltagem é diferente da bobina, ou contaminação da válvula. Então a gente vai falar como identificar os dois problemas. Então agora que a gente viu que no nosso caso a bobina ela está acionando e está enviando o sinal de LED, a gente sabe que a energia elétrica está chegando. Mas um teste que é sempre válido fazer, eu vou avançar a velocidade do vídeo, mas eu vou tirar aqui a tampa do conector. E um teste que a gente pode fazer é verificar a voltagem que está chegando nessa válvula. Então aqui nós temos um multímetro simples. A gente conecta os pontos de contato aqui e aciona a válvula. Você pode ver que nesse caso está chegando 240 volts, que é perfeito, não dá problema nenhum. Então, não é um problema de que a voltagem não está chegando na válvula, a válvula está acionando. Se fosse um problema com a bobina, é muito simples. Aqui na bobina você pode ver todas as especificações dela, né? Nesse caso, a gente está vendo que é uma bobina 220 volts, né? E tem toda a 50 60 Hz. Se for um problema com a bobina, simplesmente trocando a bobina, você resolve o problema. Então, muito simples trocar a bobina, tirando esse parafuso. Removendo a bobina, você coloca uma outra bobina, prende e faz novamente o teste para ver se o problema continua ou não, tá? Um outro teste interessante, eu vou montar agora essa válvula, vou avançar um pouquinho esse vídeo, montar a válvula, para vocês verem a continuidade dos testes. Então agora a gente tem a entrada de ar aqui pelo P e a gente conectou as duas saídas dessa válvula a um pneumático. Então um outro teste interessante de se fazer é você nem precisa da energia elétrica para ver se a válvula está acionando, para ver se o problema é elétrico ou de outro tipo. A nossa válvula também vem com esse botão vermelho aqui embaixo do conector. Isso aqui é um botão para você operar a válvula manualmente. Então, esse botão é usado para operar a válvula manualmente. Se a gente aperta o botão, a gente aciona o solenoide. Então aqui a gente já consegue ver que a válvula está funcionando, ou seja, não é um problema de contaminação da bobina estar presa, é um problema elétrico. Então nesse caso, trocando a bobina podia resolver esse problema, tá? Então esse botãozinho é muito útil. Às vezes até alguns clientes usam esse botão para acionar o sistema deles. E ele pode ser travado também na posição, né? Com uma chave de fenda você gira e trava ele na posição para deixar o cilindro acionado, tá? Então com isso, removendo a bobina, trocando a bobina, verificando a voltagem, você elimina os problemas
de energia elétrica. Então agora o que eu vou fazer é desmontar a válvula e mostrar como analisar o problema de contaminação. Então, para desmontar a válvula, basta remover esses dois parafusos. Para remover, basta dar um empurrãozinho aqui dentro e aqui remover o carretel. Então, esse é o carretel da válvula, é isso que faz a válvula acionar. Quando você aciona a energia elétrica, o piloto faz uma força para mover o carretel de um lado para o outro e direcionar o ar. Então, nesse caso, esse carretel não tem nenhum problema, mas se tivesse algum tipo de contaminação, é muito comum ver crostas de água ou mesmo óleo ou partículas formadas aqui, e você basicamente limpando esse carretel, você consegue resolver o problema da válvula. Também limpando aqui o corpo da válvula, tá? Que o corpo, no caso, está limpinho, mas passando um paninho e limpando, ver se tem algum resíduo. Normalmente, se é um problema de contaminação, é fácil resolver simplesmente limpando esse carretel. Tá? Nesse caso, não tem muita coisa para ser limpa. Outra coisa que é interessante dar uma olhada é a condição dos O-rings, né? Dos anéis de O-rings, tá? Que estão todos em perfeitas condições, mas se tivesse algum rompido, com certeza ia causar um vazamento interno na válvula. Tá? Então, nesse caso, não tem nenhum problema. É importante lembrar, caso você encontre contaminação, tudo bem, você limpa, coloca de novo, a tua válvula vai funcionar. Mas é importante garantir que o teu ar, a partir de agora, né, de que você limpou a válvula, o ar que chega na válvula é um ar limpo. Então, sempre lembre de usar um filtro regulador. Tá? Então, aqui eu já limpei, no nosso caso, o carretel. Vamos colocar de novo, muito simples. Montar ele, aqui a molinha, esse é o retorno mola, a válvula. E montando a válvula na posição. Então é isso, pessoal. Esses testes e verificações simples resolvem grande parte dos problemas com a válvula solenoide. Basta olhar qual é a condição da bobina, tá? Da energia elétrica que está chegando, fazer um teste trocando a bobina, o solenoide, e também vendo se a válvula não tem nenhuma contaminação no carretel. Bom, muito obrigado pela sugestão do nosso inscrito Fernando, e agradeço se vocês puderem dar mais sugestões de vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato, todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.